Karina? Oi, presente, boa noite. Obrigada, boa noite, Karina. Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia. Só um minutinho, o Rafael Urbano da Elo está presente também. Oi, Rafael, boa noite, obrigada. Oi, boa noite. Jaguatibaia, alguém presente? Oi, boa noite, eu, André Nogueira Bosa. Oi, André, muito obrigada. Apaviva, temos alguém presente? Ângela Podolski, presente. Obrigada, Ângela. A sua? Cláudia, presente? Cláudia, eu te vejo pelo número de participantes, mas você não está conseguindo acesso? Neon. Denise, presente. Obrigada, Denise. Resgate Cambuí, Tereza, né? Presente. Tereza. Oi, presente. Obrigada. A Maria deve estar entrando também. Tá bom. Proesp, alguém presente? Eu anotei a presença da Dulcineia. Muito obrigada, Dulcineia, estou te vendo. E da SOS Sustentabilidade Socioambiental, eu anotei a presença da Sandra e da Regina Urbano. Presente. Obrigada. Deixa eu só conferir aqui quem falou comigo pelo... bom, vou fazer o seguinte. Vou repassar só quem não... Morada das Nascentes, alguém presente? Daniel já foi, não, desculpa. A Proapa. Isso mesmo. A Proapa, alguém presente? Marileia, desculpa. Oi? É o Jax, do Condomínio Riquezas. Eu caí na hora que você estava passando por mim. Estou aqui, tá? Ótimo, perfeito. Estou anotando agora a sua presença aqui. Eu ia te chamar agora. Aí os demais todos estão presentes. Então, nós não temos, por hora, a presença da APROAPA. O restante, todos estão aqui presentes. O Lacola está digitando. Achei. Tá bom, Daniel. Todos presentes, então. Muito bem. Então, dando continuidade, eu vou fazer a leitura da parte da convocação do edital que trata do processo de eleição e apuração conforme previsto no próprio. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês, para quem quiser acompanhar. Vamos lá. Do processo de eleição e apuração. Artigo 7º. Quando não existir disputa entre candidatos, ou seja, doutora Pia, eu registro a sua presença. Por favor, quem puder manter os microfones fechados para leitura, eu agradeço. Quando não existir disputa entre candidatos, ou seja, quando houver apenas uma entidade para cada vaga, ou ainda, quando o número de entidades for idêntico ao número de vagas ofertadas, será anunciado pela Secretaria Executiva imediatamente o nome das únicas entidades indicadas e, consequentemente, selecionada para as vagas. Artigo 8º. Quando existir a possibilidade de disputa entre entidades, ou seja, quando houver mais de uma entidade para as mesmas vagas, será realizada a votação conforme disposto abaixo.
As entidades que passarão pelo processo de votação terão 3 minutos para breve apresentação com as seguintes informações. Tempo de atuação e suas finalidades. Interesse e compromisso a assumir junto ao Conselho. Importância de sua participação no Conselho. Experiências anteriores em colegiados. Capacidade de articulação e de representação. Outros aspectos que considerem relevantes. Quando houver disputa para alguma vaga, votarão as entidades com inscrições deferidas do segundo e terceiro setor. Em caso de empate, haverá oportunidade para a reapresentação das entidades concorrentes por mais 2 minutos. E logo após, será realizada nova eleição entre as entidades empatadas, sendo que votarão as entidades com inscrições deferidas do segundo e terceiro setores. Caso prevaleça o empate, será dada a oportunidade para que as entidades concorrentes façam um acordo de representação, decidindo qual entidade ocupará as vagas. Não havendo acordo entre as entidades concorrentes, será realizado sorteio. Artigo 9. Cada entidade terá direito a um voto por vaga, que será feito por meio de votação nominal, aberta por voz e vídeo. Parágrafo 1º. No caso de haver 2 vagas por representação, as entidades com inscrições deferidas votarão em 2 entidades aptas à eleição, e assim sucessivamente. Serão eleitas as entidades que tiverem maior número de votos. Parágrafo 2º. O direito ao voto por entidade deverá ser prioritariamente do titular, na falta dele, do primeiro suplente, na ausência deste, do segundo suplente, conforme indicação na carta de inscrição. A entidade poderá também estar representada com direito a voto por meio de uma procuração específica para o processo de eleição, devidamente registrada em cartório e encaminhada previamente à Secretaria Executiva. Artigo 10º. As entidades que não estiverem presentes e não quiserem se representar, automaticamente estarão desclassificadas. Artigo 11. A apuração dar-se-á após o pleito eleitoral pela contagem aberta dos votos, sendo o resultado divulgado imediatamente pela Secretaria Executiva. Artigo 12º. A apuração e a divulgação dos resultados serão registrados em ata elaborada pela Secretaria Executiva do CONGEAPA ou outro membro da Câmara Técnica de Protocolo, se necessário, designado para exercer a função de secretário, assinada pela própria Câmara Técnica. Artigo 13º. Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Técnica de Protocolo. Então, nós nos basearemos aqui por essas condições. Deixa eu iniciar a gravação, desculpa, e interromper aqui. Bom, então, vamos começar com aqueles que não estão disputando. Vocês estão me ouvindo, não estou conseguindo ouvir nada. Estou complicado aqui. Nos ouvimos sim. Desculpe, mas eu não estou conseguindo ouvir nada, não estou conseguindo aqui acertar. Meu computador não está abrindo, estou no celular. Mas eu vou acompanhando aí. Vou tentando aqui, tá? Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada. Imagina. Bom, então, aqueles que não estão concorrendo, vou aqui. Vamos abrir, vou compartilhar com vocês. Mariela, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, Sandra. Essa GO é referente às candidaturas, a quem se pronunciou como candidato? Isso. Essa reunião, os participantes são os candidatos São esses candidatos. aos conselheiros do CONGEAPA? É o segundo e terceiro setor para o processo eleitoral. Ok. Bom, então eu vou compartilhar a tela de novo com vocês para anunciar aqueles que estão eleitos já, porque não estão concorrendo à vaga, e vou apresentar para vocês os que estão concorrendo e a gente abre o processo de votação, né? Dando os 3 minutos para cada e assim sucessivamente. Então, deixa eu compartilhar a tela.
Mariela, me desculpa, assim que você iniciou a gravação, deu um problema no meu computador e eu caí e eu perdi esse início de fala. Você poderia repetir, por gentileza? Sim, Hugo, eu disse que agora, até a leitura do edital foi ok? Sim, foi, foi né? só na hora que iniciou a gravação ali que deu um problema. Tá, eu agora falei que eu vou citar as entidades que já estão eleitas, porque não estão concorrendo à vaga, tá? E na sequência, as que estão pleiteando a vaga, mas tem o processo eleitoral para ocorrer, e a gente inicia a votação. Ok, obrigado. Então, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Botânico de Souzas. Associação e Loteamento Morada das Nascentes. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas, a PROAPA. Sociedade Loteamento Colinas do Atibaia. Sociedade Civil Condomínio Fazenda Riqueza. Sindicato Rural de Campinas. Unicamp. PUC. Ordem dos Advogados do Brasil, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AE. Todos vocês sejam bem-vindos, vocês são peça fundamental agora na nossa eleição, porque vocês também têm direito a voto, mas não estão participando de disputa. Então, são aclamados por isso. Sejam todos bem-vindos e obrigada. As entidades que estão concorrendo ao terceiro setor, item E, entidades representantes de organização não governamentais. Então, nós temos na disputa Associação Resgate o Cambuí, Associação Protetora da Diversidade das Espécies, PROESP, NEON, Instituto Núcleo de Estudos Relação Homem e Natureza, Jaguatibaia, Associação de Proteção Ambiental, Associação dos Amigos da APA de Campinas, APAVISA, e Associação para a Sustentabilidade e Meio Ambiente, ASSUMA, SOS, Sustentabilidade Social. Ou seja, nós temos 7 inscrições para o item E, que são entidades representantes de organizações não governamentais, e as vagas são 3 para titulares e 3 suplentes. Então, vamos começar pela apresentação das entidades na sua defesa de 3 minutos, por que ela deve ser escolhida, né? Vamos lá. Tereza, você pode começar, por gentileza, Associação Resgate Cambuí? Deixa eu me ajeitar aqui. Tá, vamos lá. O Resgate Cambuí existe desde 2003. A gente começou participando só do CONDEMA, depois viemos para o CONGEAPA, e aí entramos em vários. Hoje em dia nós estamos no CONCIDAD, no CMDU, no CONDEPAC, representando o CONDEMA, e até a gente está também no PCJ. Vamos ampliando o conhecimento e a participação. E assim, a gente já conhece muita coisa da APA, né, porque já participamos em várias vezes do conselho. A gente tem muita informação, nós temos 10 teras de informação, e a gente grava, agora não precisa mais, mas a gente gravou a vida inteira, todas as reuniões, então todas nos nossos canais, são mais de 10 mil de documentação, participação, investigação, né, que tem muita coisa que a gente tem que descobrir, porque muita coisa tem errada e não aparece em lugar nenhum, e eu acho que é dessa maneira que a gente pode colaborar. Eu estou o Resgate Cambuí está como secretária nessa presidência agora, e na anterior também, dando suporte, e estamos aí, prontos para trabalhar. Obrigada.
Muito obrigada, Tereza. Na sequência, por favor, Denise, pela NEON, você pode se apresentar? Sim, vou abrir minha câmera aqui, só um minutinho. Bom, boa noite a todos. Eu não sei se eu estou aparecendo, mas enfim, eu vou falar aqui. Eu sou Denise, a minha formação é em biologia. Eu trabalhei muitos anos na Mata Ribeirão Cachoeira, e eu estou desde 2003 no Instituto NEON, que é uma ONG que tem a base em Joaquim Egídio. A gente trabalha na região da APA e também na região da Serra da Mantiqueira. A gente já foi também conselheiro no conselho da APA Mantiqueira. E eu trabalho, então, como eu falei, desde uns 30 anos na APA. Trabalhei, as primeiras pesquisas na Mata Ribeirão Cachoeira foram dos meus trabalhos acadêmicos, de mestrado e doutorado. O NEON está no CONGEAPA há 2 gestões, desde 2021, se eu não me engano, e a minha participação, a nossa participação, mas eu falo em meu nome porque eu que levo essa participação do NEON no CONGEAPA, eu tento levar a parte mais técnica mesmo, contribuir com a minha formação técnica na área de ecologia, conservação de fauna, conservação de biodiversidade, restauração florestal. Nessa última gestão, o NEON participou da revisão do plano de manejo, e eu espero que o NEON é uma ONG pequena, ele não está em nenhum outro conselho, a gente só está no conselho, no CONGEAPA, e eu espero que a gente possa continuar, porque eu considero que a nossa ação é bastante benéfica para o CONGEAPA, e esperamos continuar nesse trabalho aí junto com o CONGEAPA. Votem no NEON. Obrigada. Muito obrigada, Denise. Cláudia, você pode, por favor, representando a SUMA? Claro. Deixa eu abrir aqui a câmera. Boa noite a todos e a todas. A SUMA é uma ONG que também tem sede em Joaquim Egídio. A gente está desde 2015, que quando foi criada. É uma ONG que tem a finalidade socioambiental. Então, a gente tem como primórdios o pertencimento da comunidade ao local, Então, a gente é muito preocupado com o envolvimento das pessoas no local onde habita e também de conscientização de turistas nessa unidade de conservação. Eu estou desde quase o começo do CONGEAPA, mais de 20 anos a gente está nessa batalha, fui servidora da prefeitura, e estamos aí, eu tenho como missão mesmo de vida trabalhar pela APA, e a gente está à disposição para contribuir, e colocando o nome da SUMA aí como uma das entidades para serem eleitas. Obrigada. Obrigado, Paulinha. Daniel, por gentileza, você pode fechar seu áudio. André, você está presente para representar o Jaguatibaia, por favor? André vai falar ou eu falo? Pedro, estou aqui agora presente. Pode falar, Pedro, fica à vontade, você quer mais eu também estou presente aqui, gente, sou da Jaguatibaia. Na verdade, assim, eu levantei a mão, mas não houve espaço. Eu queria só questionar uma coisa. Essa reunião, ela deveria tinha um prazo para começar até às 19 horas, Eu entendi que a chamada era assim, primeira chamada às 18h30, segunda às 19h, daí com qualquer número, não é isso? Mas só que já
Mário, nós atingimos quórum logo no início da reunião. Ah, tá, entendi. Bom, Aí o André por isso entrou, que a gente então. deu início, porque não tinha motivo para a gente ficar aguardando se todos já estavam Entendi, presentes. é porque eu não peguei a explicação de como é que seria essa apresentação aí, eu cheguei a ver. Então, André, pode Se falar. for uma questão de ordem, Mário, ou você, ou o André, ou a Ana Cláudia. Pedro, eu vou te pedir a gentileza, nesse momento da inscrição do Jaguatibaia, pode ser que haja mudança daqui para frente e você venha como um dos conselheiros, mas não foi apresentado. Então, para esse momento, a defesa do Jaguatibaia tem que ser feita ou pelo Mário, que está como titular, ou pelo André, que está presente, que é o segundo suplente. Tá, eu só vou... Uma questão de ordem também, me desculpe, eu tive um problema no computador aqui, e no celular não estava tendo áudio, não estava escutando nada, tá? Me desculpe. Eu só queria que eu me desse um espaço no final para uma fala, como presidente ainda, tá? E para colocar a situação que vai ser daqui para frente. Eu concordo plenamente, acho que está no regimento, é isso mesmo. Quem fala agora é o titular ou o suplente, né? No caso, o Mário é o titular, né? Então é ele que vai fazer a exposição aí da defesa da Jaguatibaia. Ele vê com o André e quem é que vai falar, tá bom? Combinado. Obrigada, Pedro. Eu sugiro que o André fale, até porque eu cheguei na Jaguatibaia há pouco tempo, né, como associado, e já fui logo candidato a titular pelo Congeapa. Ocorre que o André está bem mais tempo, eu acho que ele está mais habilitado para apresentar a Jaguatibaia. Tá bom, André? Pode ser, André? Pode ser, tranquilo. Bom, pessoal, vocês já viram aí que o pessoal tá todo mundo aqui, né? Da Jaguatibaia participando, né? Boa noite, meu nome é André Nogueira Bosa, eu sou engenheiro ambiental e biólogo também, mestre em ciências ambientais. Eu participo da Jaguatibaia desde a minha época de graduação, lá em 2002, né? Tive um período aí que eu fiquei fora, mas voltei, então, porque reconheço que a instituição é muito idônea, né, muito correta nas ações que ela faz, né, então a Jaguatibaia tem mais de 29 anos aí de carreira, vamos chamar assim, né, de atuação na área de meio ambiente e de, principalmente, educação ambiental. Nós temos um viveiro de mudas nativas, né, onde a gente já plantou mais de 300 mil mudas na região do PCJ, né, da bacia PCJ, né, e muitas áreas dentro de Sousas e Joaquim Egídio, né, depois podem até entrar no site e dar uma olhada em relação a isso. Nós temos parcerias com diversas instituições, né, como o Ambev, Comitê PCJ, Consórcio PCJ, Embrapa, né, o pessoal da Unicamp, então a gente, a The Nature Conservancy, que é uma ONG também. Então, nós, hoje em dia, temos uma característica de ser um hub, né, de informações e de agregação de diferentes organizações de diferentes níveis, né, governamentais, educacionais, etc., né. Acho que é isso, a gente vamos continuar com as ações que nós realizamos, né, na parte, principalmente, de plantio de mudas e de educação ambiental, com os diferentes módulos que a gente tem e com a nossa maquete didática, né? E lembrando também que nós realizamos o Reviva Rio Atibaia também há muitos anos em Sousas, certo? Muito obrigada, André. Obrigado. Pela Proesc, Dulcineia, por favor, para fazer a sua apresentação. Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Dulcineia, né? Podem me chamar de Dulce. Eu sou atual presidente da Proesc. Eu sou bombeira de aeródromo e bombeira florestal. A Proesc, ela existe desde 1977, recém completou 48 anos, né? E a Proesc, ela iniciou a vida dela com um projeto de defesa da diversidade das espécies de árvores nativas na arborização urbana e no reflorestamento da cidade de Campinas, lá em 1977.
e durante esses 48 anos sempre atuou na defesa florestal, na defesa das árvores nativas, né, principalmente no que diz respeito aos projetos de arborização urbana, e tem trabalhado ultimamente com educação ambiental. A Proesp também organizou, no ano de 2020, a Brigada Popular Cachorro do Mato, que teve um papel fundamental na defesa da Mata Ribeirão Cachoeira, quando houve um incêndio no dia 27 de julho de 2021, e a gente passou uma semana atuando aí na mata para poder defender a Mata Ribeirão Cachoeira. Então, a gente, de certa forma, tem já um papel de atuação aí na área da APA de Campinas, principalmente na Mata Ribeirão Cachoeira. E a gente tem trabalhado e desenvolvido projetos de educação ambiental. Então, eu acho que a gente tem condições de contribuir, né, e de fortalecer os trabalhos já realizados aí na APA de Campinas. Hoje, a Proesp está no Condema e também no Concidade. Eu acho que eu não passei 3 minutos, né? Obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Ângela, por gentileza, pela APA Viva, suas considerações. Boa noite a todos. Desculpa, minha imagem deve estar meio embaçada, que a luz está ruim aqui. Bom, eu estou presente aqui porque a titular está em trânsito e deve entrar daqui a pouco. A APA Viva existe há 15 anos, nós participamos ativamente do plano de manejo da APA, o que nos traz bastante conhecimento sobre as questões legais do plano de manejo, os programas de gestão, e, enfim, há todo um processo de conservação e preservação da APA, que está baseado na lei da APA e que nós, ativamente, tivemos a oportunidade de construir através do plano de manejo. A APA Viva é uma entidade bastante ativa e militante. A gente faz campanhas sistemáticas pela conservação dos últimos remanescentes florestais. Inicialmente começamos pela APA, onde é a sede da APA Viva, que é numa transborda da Mata Ribeirão Cachoeira, e ela se estendeu essa defesa pelos remanescentes florestais de Mata Atlântica de Campinas, se estendeu para o resto do município. Temos atuado bastante para a conservação dos parques naturais Jatobá e Campo Grande, trazendo um pouco da experiência bem-sucedida que a gente tem aqui na APA. O Conselho Gestor da APA está presente na vida da APA Viva desde o começo. Aliás, as histórias até se misturam um pouco. Para essa gestão, nós convidamos uma professora que tem bastante penetração em Sousas, que é a Cláudia Baldini, ela que irá entrar como titular da APA Viva. Eu estou só como suplente, e nós confiamos que a participação da Cláudia junto ao CONGEAPA pode trazer bastante inclusão, especialmente de jovens que o CONGEAPA precisa conversar também. Atualmente, a APA Viva tem na pauta um projeto que está sendo viabilizado aos poucos, que são as linhas de conectividade previstas no Plano Municipal do Verde, inclusive durante a nossa revisão do plano de manejo, eu propus que fossem incluídas essas linhas de conectividade, porque protegeria a margem esquerda do rio Atibaia, que está vulnerável. Como todo mundo sabe, a parte norte da APA é entre rios, é entre a bacia do Atibaia e do Jaguari. Aliás, é exatamente onde está o principal fragmento, que é a Mata Ribeirão Cachoeira, e onde nós estamos localizados.
e nós observamos que é importantíssimo, além da preservação da margem direita do rio que está dentro da APA, que seja preservada a margem esquerda, porque o rio Atibaia é o principal macrocorredor ecológico de Campinas, é o macrocorredor que liga a Mata Santa Genebra à Mata Ribeirão Cachoeira. E esse macrocorredor é uma passagem de fauna que garante essa troca genética entre os dois principais fragmentos florestais de Campinas. Então, nós estamos apresentando isso como um projeto de lei através da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu acho que acabou meu tempo, então tudo isso para dizer que a gente está ativo, e esse ano traz essa novidade de ter uma professora como representante titular da APA Viva para implementar projetos de educação ambiental. Obrigada. Obrigada, Ângela. E agora, pelo SOS, Sandra, por gentileza. SOS Sustentabilidade, boa noite. Vou ser bem breve. SOS Sustentabilidade trabalha mais na área socioambiental, com desenvolvimento territorial em todo o Brasil, cooperativando comunidades. A gente participou da gestão retrasada no Congiapa e estamos aqui aplicando novamente. É isso. Tá certo, muito obrigada, Sandra. Bom, agora que as entidades a serem votadas se apresentaram, eu vou pedir a gentileza de vocês, eu vou chamar o nome da entidade, e aí a pessoa ou titular ou suplente presente anuncia seu nome e depois, na sequência, votem nas 3 entidades de sua escolha. Conforme a entidade, o representante, vai falando, eu vou preenchendo com a numeração na sequência da votação. Aqui abaixo, ele vai totalizando para a gente o número de votos, tá bom? Então, as 17 entidades votam, tá bom? Se tiverem dúvida, aqui, olha, são as entidades possíveis de serem votadas: Resgate o Cambuí, Neon, Assuma, Jaguatibaia, Proesp, APAVIVA, SOS. Bom, conto com a colaboração da Câmara Técnica de Protocolos nesse momento em que eu vou estar registrando os votos. Associação e Loteamento Morada das Nascentes. Por favor, anuncie seu nome e seus votos. Meu nome é Daniel. O nosso voto do Morada das Nascentes é na Assuma. Mais 2 votos, por favor, porque nós temos 3 vagas para essa entidade do terceiro setor. APAVIVA e Jaguatibaia. Assuma, APAVIVA e Jaguatibaia. Muito obrigada. Jardim Botânico de Souzas. Bom, Ebenezer, eu voto na Proesp, o Jaguatibaia e Assuma. A Proapa, por favor. Alô, vocês me ouvem? Sim, Daniel. A vota na Assuma, no de Cambuí e na Jaguatibaia. Então, o Daniel votou Assuma, Resgate Cambuí e Jaguatibaia. Isso, correto. Muito obrigada, Daniel. Condomínio Fazenda Riqueza, por favor, anuncie seu nome e seus votos. Falando aqui é Jacques Jean Daniel, voto no Assuma, na Proesp e na APAVIVA. Assuma, Proesp e APAVIVA. Muito obrigada. Colinas do Atibaia, por gentileza. Boa noite. Nossos votos seguem para Assuma, Jaguatibaia e APAVIVA. Seu nome, por favor. Rafael. Assuma.
Jaguatibaia e Apaviva, é isso? Positivo. Muito obrigada, viu? Sindicato Rural, por gentileza. Boa noite, Cássio Gonzalez, Sindicato Rural. Nós vamos votar no Resgate Cambuí, Assuma e Jaguatibaia. Resgate Cambuí, Assuma e Jaguatibaia. Unicamp, por favor. Hugo Fagundes, Assuma, Apaviva e Jaguatibaia. Deu ruim aqui. Unicamp, né? Assuma. Jaguatibaia e Apaviva. Jaguatibaia e Apaviva. Tucamp, por favor. Boa noite, meu nome é Regina, vou estar na Apaviva, na Jaguatibaia e na Assuma. Apaviva, Jaguatibaia e Assuma. OAB, por favor. Boa noite, aqui é a Raquel. Nossos votos são na Assuma, Jaguatibaia e Resgate Cambuí. Assuma, Jaguatibaia e Resgate Cambuí. Aelo, por favor, seus votos. Karina, nossos votos vão ser para o Resgate Cambuí, para Jaguatibaia e para a Assuma. Eu queria aproveitar, Mariela, só avisar que tem no chat uma mensagem do Daniel Cunha, tá? Tá certo. Terminando a votação, eu me dirijo lá ao chat, pode deixar. Muito obrigada por me avisar. Obrigada. Resgate Cambuí, por favor, seus votos. Neon, Proesp e Apaviva. Mas a vontade é de votar em todos, né? Mas você não vai votar em você. Tá bom. Você pode votar em você, tá, Tereza? Só para em Resgate Cambuí. Deixa eu já ler para vocês. Eu achei que eram. Desculpa, eu fiz confusão. Eu achei que eram 4 votos. Então, eu voto no Resgate Cambuí, no Neon e na Proesp. Peraí que eu peguei mouse errado. Avisando, então, vocês. Como chegou agora a votação dos que estão sendo votados, vocês podem usar um voto. Eu fiz. Tá? Desculpa, não, peraí. Resgate Cambuí, votou no Resgate Cambuí. Neon e Proesp. Proesp. Perfeito. Da hora já faço isso. Tá bom, obrigada. Que mais? Neon, por favor, pessoa que está votando e os votos. Tá, aqui é a Denise. Eu estou sem câmera, gente, desculpa. Eu tenho que votar em 3, é isso? Isso. Tá, inclusive, então eu voto no Neon. Eu voto no Neon. No Resgate Cambuí e na Apaviva. Perfeito. Obrigada, Denise. Assuma, por favor. Oi, eu voto na Assuma, no Jaguatibaia, na Apaviva e na Proesp. Assuma, Proesp e Apaviva. Perfeito, obrigada. Jaguatibaia, por favor, seus votos. Daniel vai votar? Eu voto, Daniel. Espera aí só um pouquinho. Jaguatibaia, né? Isso. Tá, então é Jaguatibaia. Pois é. A Neon e a Assuma. Jaguatibaia.
Neon e Assuma. Perfeito. Obrigada. Proesp, por favor, seu voto. Eu sou Dulcineia, eu voto na Proesp, eu voto na APA Viva e eu voto no Resgate Cambuí. Perfeito. Muito obrigada, Dulce. APA Viva, por gentileza, seus votos. Eu vou votar no Resgate Cambuí, na Suma e na APA Viva. Olha, eu gostaria de estar renovando os quadros. Eu acho que todas as entidades são excelentes. Eu estou pensando só na praticidade. Gostaria de que fossem todos eleitos. SOS, por gentileza, voto. Desculpa, vou dar um voto útil aqui. Resgate Cambuí, a Suma e a APA Viva. Tá. Só lembrando novamente, Sandra, caso você deseje, o voto pode ser para a própria entidade, tá bom? Então, você mantém a voto Resgate Cambuí, a Suma e a APA Viva? Sim. Obrigada. Voto. Tá bem. Ok. Bom, então, todos votaram, eu não esqueci nenhuma entidade. Agora vamos olhar o resultado. As 3 mais votadas. Então, nós temos APA Viva com 10 votos, a Suma, a Suma com 13 votos, Jaguatibaia com 11 votos, APA Viva com 10 votos. Certo? Então, 13, 11 e 10. Então, seria a Suma, Jaguatibaia, e APA Viva. Como titulares, né? Conferindo novamente. 13, 11 e 10. Na sequência, nós temos Resgate Cambuí, Proesp e Neon como as terceiras as suplentes mais votadas, então, né? Então, a gente tem Resgate Cambuí, Proesp e Neon. Cláudia, como você é a coordenadora da Câmara Técnica de Protocolos, você valida os votos que eu acabei de mostrar para todos aqui, todos votaram, os totais estão aqui. Foi correta a minha leitura? Sim, corretíssima. Concordo também plenamente com a Ângela quando ela cita, né, que a gente precisa de renovação, mas nesse momento, né, eu acredito que todas as ONGs que se inscreveram estavam de igual para poder estar assumindo, né, mas está tudo correto. Então, sendo assim, não restando nenhuma dúvida, temos como titular, pelo terceiro setor, entidades item E, entidades não governamentais, a Suma, Jaguatibaia e APA Viva. Suplentes, Resgate Cambuí, Proesp e Neon. Lembrando a vocês que na sequência do processo eleitoral, pós-posse, pós-reunião ordinária aprovada, com a aprovação do edital da vagas remanescentes, é possível novas inscrições, e se não houverem, conforme permite o regimento,
aqueles que estão como suplente hoje podem depois ocupar qualquer vaga que esteja desocupada, sem ocupação de entidade alguma. Então, no mais, eu peço, então, alguma consideração a mais, alguma palavra, para eu depois abrir para o presidente, o atual presidente, o Pedro Rocha Lemos, como ele tinha solicitado no início aqui da nossa reunião, para alguma consideração. Enquanto eu olho aqui no chat, que parece que tem algum recado aqui do Daniel para nós, né? Pedro, se você quiser a palavra, por gentileza. Sim, tá. Pedro, só um momento, eu só gostaria de agradecer as pessoas que votaram na PROESP. Eu sei que a PROESP é uma organização que está fora do território, então agradeço a confiança e me disponibilizo, né, a gente poder trabalhar junto para fazer a proteção desse território na cidade, que é um território que precisa muito ser protegido para que a gente possa manter minimamente as condições climáticas da cidade de Campinas, de toda a cidade de Campinas. Então, eu agradeço o voto e a confiança de vocês. Posso falar, então? Agradecer a participação da PROESP, né, uma das entidades mais antigas de Campinas, mais lutadoras aí pela questão ambiental, né? Eu acho, assim, que ter ela por perto é um ganho, né? Eu acho que vocês poderiam estar acompanhando sempre, mesmo como suplentes, assim, podendo participar, assim, de câmaras técnicas, né? Eu acho que as câmaras técnicas, elas e outros, assim, que queiram estar dando contribuição para a APA, né? Eu acho, assim, que a PROESP, assim, uma ONG de mais de 50 anos, não é isso? É a mais antiga de Campinas. 48, Pedro. Quase 50 anos, estamos aguardando a comemoração dos 50, né? Eu acho que é fundamental. Agora eu vou falar mais um pouco, parabenizar as 3 ONGs que venceram aí esse pleito, né? Acredito que por elas atuarem e serem daqui mesmo da APA, né, as 3, a Suma, Joaquim Egídio, a APA Viva, que tem um super combatente, né, que está ali na Ribeirão da Cachoeira, né, e o trabalho que ela faz mais ampliado, que vai além da Ribeirão da Cachoeira, né, e a Jaguatibaia, a ONG que eu pertenço, que ajudou a implantar a APA em 2001, né? Então, acho, assim, que está muito bem representado, e as outras ONGs, a Neon, a Resgate Cambuí, todas que não entraram, né? Mas algumas, tem as 3 suplentes, estão aptas a estarem participando aqui, de alguma forma, do CONGEAPA, né? Quanto mais pessoas combativas, né, para defender as questões socioambientais, é fundamental, né, para a preservação de toda essa área e a contribuição que essa área pode dar para Campinas. Agora, eu, em particular, acho que todos já devem estar sabendo, estou me retirando do CONGEAPA, né? Eu estou, desde 2018, assumindo cargos aí de vice-presidência e agora essa última gestão de presidência. Eu estou com alguns projetos meus, assim, que eu quero me dedicar a eles, né? Mas vou estar aqui também, da mesma forma como Jaguatibaia, vou estar como um cidadão, né, como sociedade civil, né, participando no que for possível e dando todas as minhas contribuições e provavelmente participando de alguma câmara técnica e ajudando com a experiência, né? Eu tive uma reunião com o Daniel e qual o nome dele mesmo? Matias. O Matias, tivemos uma reunião, foi muito salutar, foi excelente, e nós até temos um projeto aí, né, a Ângela falou de conectividade, nós temos um projeto aí de
ligar aqui os bairros, condomínios com corredores ecológicos e passagem de fauna, né? Então eu como participante assim agora da sociedade, ajudar nessa implementação aí desses corredores ecológicos e corredores e as passagens de fauna, e nós temos muitos problemas aqui e detectamos aí na CAN 127, atropelamento de animais, entendeu? Uma coisa absurda. Então, tem muitas questões que têm que ser trabalhadas. Então, aproveito esse momento que a Mariela me cedeu a palavra, né, de manifestar, assim, sucesso para a nova Jaguatibaia, que tenha uma diretoria combativa e que mantenha essa pegada, né, de mais autonomia em relação ao poder público e cobrando tudo que for necessário para que realmente a gente consiga preservar toda essa região, né? Então, acho que isso é fundamental. Eu também tenho uma certa dificuldade, só uma manifestação final, nas eleições passadas que eu participei, antes da pandemia, na verdade, nós nos reuníamos, né, presencialmente para fazer uma discussão, uma conversa muito mais profunda, além disso que está acontecendo aqui, cada um se apresentando e as pessoas dando voto. E a gente chegava num consenso de quais que as ONGs que estariam mais aptas a representar a questão ambiental no CONGEAPA. Eu realmente sempre senti uma dificuldade muito grande dessas reuniões online. Eu acho que a presencial, eu acho que vocês devem fazer um esforço para trazer pelo menos algumas reuniões presenciais, câmaras técnicas presenciais, que a energia é outra. O encontro que eu tive com o Daniel e o Matias foi excelente, porque nós conseguimos nos olhar pela primeira vez depois de 2 anos, presencialmente, um olhando no outro, E tem pessoas que nem conhecem o rosto porque viram durante a reunião, entendeu? Então, eu faço os votos, assim, de que vocês consigam fazer com que encontros presenciais ocorram, né? Algumas atividades que podem unir as ONGs, as outras instâncias aí do CONGEAPA, tá? Então, é isso. Essa é a minha última reunião. Aproveito para me despedir. Estou aqui à disposição. O que for necessário, vou estar contribuindo, tá bom? Um abraço a todos. Oi, Pedro, desde já a gente agradece a parceria nesses 2 anos, né? Você contribuiu muito com a gente, então estamos muito felizes. E pensa naquilo que eu falei, que sabe? Pessoa com tanto conhecimento sempre é muito importante e bem-vinda. Então, desde já, o nosso agradecimento representando a Secretaria Executiva e a CECLIMAS. Tá, e só esqueci de agradecer a Cláudia e a Tereza, que estavam junto na diretoria. Nós não chamávamos, não é o presidente, era a presidência, né? E pelo trabalho da Cláudia, assim, de formiguinha, exemplar, de estar sempre atenta a tudo, né? Sempre atenta a tudo. E a Tereza, que também esteve junto esse tempo todo, fazendo aquele trabalho também de verificação de denúncias, de tudo aquilo que está errado na APA, e a presença da Tereza também na continuidade aí, participando, né, como Resgate Cambuí, de câmaras técnicas, vai ser fundamental, tá, para dar prosseguimento a tudo que foi feito até hoje aqui. Cláudia e Tereza, muito obrigado aí por estarem juntas aí nesses 2 anos trabalhando a favor da APA, tá? Eu agradeço também. Eu gostaria também de aproveitar e dizer assim, Pedro, que você vai fazer muita falta. Eu acho que a nossa diretoria foi exemplar, a gente teve uma boa convivência, a gente estava super antenado, você sempre foi assim, como a gente fala, né, você é o nosso embaixador, você tem essa facilidade, né, de estar em contato com as pessoas, isso daí para a gente, eu vou sentir muito essa falta,
mas, claro, você sempre vai ser nosso consultor e sempre será o convidado quando a gente tiver as nossas elas funcionam melhor, mas com certeza, Pedro, eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada. Obrigado. E a Tereza também, né, Tereza? Nós estamos juntos aí, na luta. A Mariela... Vamos que vamos, vamos que vamos. A Mariela, ao Carlos, a toda a equipe técnica da Secretaria de Climas, que sempre respondeu com aquilo que era necessário das nossas demandas aqui, né? Então, não posso falar muito, não, da prefeitura como um todo, entendeu? Mas, enfim, a resposta que vocês deram, em termos de contribuição, foi fundamental também, tá bom? Nós também agradecemos muito. Todos falam em nome de toda a equipe, porque o sentimento é o mesmo. Muito obrigada. Pedro, você teve outras contribuições pelo chat, pessoas agradecendo a participação, elogio a diretoria desse biênio. Enfim, é um momento muito importante, né? É uma continuação, seja como for, seu legado vai persistir, porque é muita cultura, muita coisa que você contribui em favor da APA sempre, não é mesmo? Então é isso. Eu abro a palavra para mais alguém que queira algum conselheiro que queira se manifestar, para depois a gente dar como encerrada a nossa Assembleia de Eleição, parabenizando a todos pela participação constante dentro do Conselho. Bom, deixa eu só falar mais uma coisinha, né? Agradecer a todos os conselheiros que participaram nesses 2 anos, né? Eu acho que também aqui, eu estou vendo o chat aqui, as manifestações, agora que eu estou vendo, a Denise, todos, o pessoal do Sindicato Rural, todo o pessoal aí que realmente, OAB, eu acho que todos estavam sempre atentos, né, aí na parte da revisão do plano de manejo, entendeu? Então, eu acho que foi um CONGEAPA muito ativo, por conta de toda essa participação aí que nós tivemos, tá bom? Valeu, então, acho que está no momento mesmo de, não sei se alguém vai falar ainda, mas a Marielle vai dar sequência. Mariela. Eu só queria também fazer um agradecimento pelo seu trabalho durante todos esses anos, Pedro, em nome da própria e em meu próprio, e registrar, de fazer falta pessoalmente. Eu, especialmente, vou sentir falta dessa música do piano ao fundo quando você falava. Minha esposa aqui ela sempre está com o pianinho dela aqui. Você está sempre com uma boa sonora aí. Ótimo. Bom, não tendo nem mais nenhuma manifestação de fala, eu agradeço a todos novamente, completamos juntos mais uma etapa, né, no Conselho, nesse processo eleitoral. Aguardo vocês para a reunião da próxima terça-feira, que é a reunião de posse, muito importante a presença de todos, tá bom? E é isso, muito obrigada e boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.